Bom dia, bem-vindos ao Bolsonaro. Eu sou Miguel Campos, coach de atleta. Hoje tenho o prazer de ter aqui Vânia Oliveira. Ela é atleta. Eu tive o prazer de a conhecer quando ela fez a primeira vez dos 21 km, portanto, decidi convidá-la. Bem-vinda, Vânia. Obrigado por aceitares o convite. Olá, Miguel, obrigada eu por me convidares e agradeço muito por estar aqui também. Falar-te assim um bocadinho deste meu processo de desporto ou esta minha entrada aqui para o desporto. Nem sempre gostei de desporto e esta paixão nasce já em criança. Depois acabo por perdê-la assim um bocadinho, mas quando eu era criança fui treinada pelo meu tio. Ele incutia em nós essa disciplina e então ele ensinava a mim e aos meus primos a fazer treinos de força. Lembro-me perfeitamente que ele nos colocava a correr, a fazer exercícios mesmo em casa. E eu adorava, porque eu sempre tive esse espírito de competitividade e aquilo apaixonava-me. Pronto, depois quando entramos no ciclo, na escola, não, eu mesmo na minha infância ainda me lembro, quando havia aquele jogo do elástico, que nós estávamos a jogar, e eu lembro-me de chegar a casa e querer sempre para alcançar um próximo nível, então estava ali a treinar sozinha, me colocava o elástico nas cadeiras e começava ali a treinar para me desenvolver e poder chegar à escola e passar para um próximo nível. Depois, quando entro no ciclo, começa aí também a minha paixão pelas novas modalidades, então apaixonei pelo futebol, pelo basquete e também ia treinando sozinha. Isto só para vos contextualizar um pouquinho de como é que nasceu esta paixão pelo desporto. Pronto. Depois, na minha adolescência, que eu digo sempre que é aquela fase mais crítica, porque acho que passamos sempre pelo vale da sombra. Ou temos a sorte de engatar e sermos ali disciplinados e darmos um bom caminho, ou então passamos assim por um vale. Eu acredito que foi isso que aconteceu comigo. Então desviei-me completamente do desporto e tudo mais. Depois, dou de caras com o quê? Com uma loja onde vou trabalhar que respira desporto. Aquilo era difícil não estar ligado ao desporto. Então entro na Nike a trabalhar e ali começo a viver novamente o mundo do desporto. E pronto, foi mais ou menos assim. Mas não foi logo assim que eu comecei a correr e isso ainda demorou. Depois, quando conheci o Pedro, que é o meu atual companheiro, futuro marido, ele era super disciplinado no treino, na alimentação, e estava-me sempre a incutir para eu ir treinar, fazer isto, fazer aquilo, e eu descartava por completo tudo isso. Até que chegava sempre a janeiro, como maioritariamente as pessoas faz, objetivos, sonhos e metas. E eu, trabalhando na melhor loja de desporto, começava logo a investir. Gastava imenso dinheiro em roupa para começar a correr. Chegava a janeiro, corria, sei lá, 3, 4 vezes no mês e depois desistia. Eu não gosto bem de dizer desistia, mas perdia o interesse. Acho que foi isso que foi acontecendo comigo. Porque acho que às vezes há coisas na vida que nós também temos que entender que tem que a pessoa sentir e tem que vir da pessoa essa vontade, porque senão não, ou tens mesmo muita força ou então acaba-se por perder. E isso foi acontecendo comigo. Só que eu digo sempre que nós somos movidos pela dor. Então, ali a uma dada altura na minha vida, entre os meus 26, 27 anos, não sei bem precisar, há ali um estado emocional em que é preciso fazer alguma coisa. Na loja nós tínhamos um clube de corrida e eu ia correr, se alguém fosse correr, então ia envolvida com o grupo, que era espetacular, tudo o que se vivia. Eu acho que correr é maravilhoso, porque tu tens, perdoa-me, conseguiste, então ali num problemazinho emocional. Conclusão, entro para o mundo das corridas, lá na loja, e é super interessante. Só que também aí percebi um bloqueio. Eu só corria, eu só fazia desporto se alguém fosse comigo. Então não tinha aquela iniciativa de ir sozinha, treinar, de fazer as minhas coisas. Até que quando tu tens um problema emocional, tu tens que saber lidar com ele. E lembro-me como se fosse hoje. Estava em casa, com as persianas baixas, a chorar, deprimida, não é? A viver o problema que estava a sentir no momento.
e disse: chega, basta. Aquilo foi um dia e uma noite. E eu disse: chega, basta. Então decidi, eu vou ter que conseguir correr sozinha, vou ter que ter a iniciativa de poder fazer algo por mim. E eu tinha vergonha, imaginem só o tamanho, eu nem gosto de dizer estupidez, porque no fundo era aquilo que eu sentia na altura, não é? Eu tinha vergonha de sair de casa e começar a correr os primeiros 500 metros, porque depois eu até ia, mas era só aquele bocadinho. Então comecei a desmistificar isso e a ter força e coragem, e eu disse: vai. Então foi assim, fui indo, fui correndo, sempre alcançando meus objetivos. Hoje corria até um determinado sítio, depois mais um bocadinho, depois mais um bocadinho. Foi desenvolvendo esta paixão, esta disciplina pelo treino e pelas corridas, e como tu sabes, ainda fizemos ali uma corridazinha, porque depois eu tenho isto. Eu gosto sempre de me juntar aos melhores. Que é para quê? Mesmo que não consiga ser como eles, pelo menos tento e consigo alcançar ali um bocadinho da força deles. Isto foi muito engraçado, porque eu na altura, tipo, foi um longo, não é, que fizemos, e tu foste correr só com maratonistas, não é? E há ali uma parte do processo que envolve dor, não é? Que todos sabemos que... E tu estavas rodeado de maratonistas que não te, pronto, número um, não te deixaram desistir, e tu mesmo superaste, e isso é muito belo, uma pessoa ver uma pessoa a fazer alguma coisa pela primeira vez. Sabes, Miguel, eu vou-te dizer uma coisa, isto já um bocadinho mais para a frente agora da minha vida, que faz sentido com as coisas que às vezes nós fazemos as coisas de forma inconsciente, nem sabemos bem, mas a verdade é isso. Eu digo sempre que nós, na nossa vida, a nossa vida é como se fosse uma grande escadaria. E em cada degrau tem sempre alguém que nos dá a mão. Cabe a cada um de nós saber se quer receber essa mão ou não. Então eu considero-me uma pessoa mesmo com muita sorte, porque sempre tive pessoas maravilhosas que me deram sempre a mão e que nunca me fizeram desistir, sabes? E eu também procuro essa sorte, porque depois rodeio de pessoas, não é? Porque no fundo, imagina, eu fui sempre estando próximo ou rodeado de pessoas que te possam dar esse alimento. E no fundo, se eu conseguir fazer esses 21 quilómetros, lembro-me que foi na Páscoa, porque eu disse, já posso comer à vontade. Mas, no fundo, fazer esses 21 quilómetros ali com vocês, a não me deixarem desistir a conseguirem me mostrar que nós conseguimos sempre dar mais e mais, foi mesmo maravilhoso. Eu adorei. Lá está, eu tinha essa paixão. E pela corrida tenho isso. Eu adoro correr ao ar livre. Hoje crio o hábito de todos os domingos poder ir correr, mas não correr por desporto, correr por prazer. Acho que é o meu hobby, é o meu momento, que eu vou ali na minha conexão com os meus pensamentos, com a minha espiritualidade. Eu digo que quando vou nesse momento gosto de estar sozinha para receber as minhas mensagens e é quase a minha ativação para a semana. Eu adoro correr. Deixei essas provas, às vezes mais longas, porque com os meus horários eu não conseguia participar em provas e como nós também corremos, gostávamos de nos desafiar. E então, pronto. Depois, nasceu o meu Tomazinho, parei um bocadinho ali com as... Ai, não, perdoa-me. Nasceu o Tomás e eu, durante a gravidez, ainda corria com 5 meses, porque estava lá na loja e eu vi as pessoas a correr e disse, ai, estou com este bichinho, quero tanto vir. E fui, ainda com um bocadinho com medo, por causa da responsabilidade, por mim, pelo meu menino e também pelo Pedro, não é? Porque no fundo somos uma família, também não posso pensar só em mim. Eu estava assim com medo, porque não sabia se podia correr ou não e essas coisas. Foi maravilhoso. Depois parei, mas sempre disse que assim que nasceu São Tomazinho, fizemos caminhadas, mas quando eu começasse a trabalhar, eu queria voltar à minha rotina e queria voltar a correr. Então investi em 2 sutiãs de desporto, foi fundamental, e ali tu já tens que ter um treino de mente muito forte. Porquê? Porque existe o julgamento das pessoas, porque quem não pratica desporto não consegue compreender a tua necessidade de tu praticares o desporto. Porque eu digo sempre, o desporto não te elimina os problemas, mas alivia a forma como tu os vês. Então, eu saía do trabalho e pedia sempre aqueles 30 minutos para mim, 30 a 40 minutos. Era o tempo de chegar a casa do trabalho, poder ir fazer a minha corrida e chegar com força, com coragem para poder cuidar do meu filho. Lembro-me que a minha mãezinha muitas vezes me dizia: filha, já foste correr? E eu disse: não. E ela então vai. Porque ela sentia isso, é a necessidade.
E aqui, porquê? Porque nós muitas vezes, o filho nasce e nós anulamos, deixamos de pensar em nós, deixamos de praticar e, ai, por causa, e, já não vamos ter tempo para a criança, ai, olha, porque vai comer e deixa o filho, aquele julgamento. E tu trabalhas bem isso dentro de ti, resolves bem isso dentro de ti, ganhas essas forças, então vais ficando sempre a anular-te, 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 e isso vai-te fazer mal para o teu interior. Porque no fundo nós temos que estar fortes para podermos ajudar outra pessoa. E se tu não estás forte, tu não consegues ajudar outra pessoa. Porquê? Porque estás em casa, estás inquieto, o teu corpo começa a sentir, sei lá, qualquer coisa e tu dizes, isto não está certo. E como é que uma corrida de 30 minutos resolve um problema que está inserido no teu corpo? Não sei explicar, é uma coisa que só se sente. E eu digo sempre, quem pratica desporto sabe, talvez o que eu esteja aqui a dizer, porque é essa função que acontece no nosso corpo. Pronto, e a minha corridazinha foi assim durante esse tempo. Pois, para o ginásio, tinha sempre uma colega que me estava sempre a etiquetar, ai, vem treinar, vem para aí. Eu disse, ai, não consigo, não gosto de sítios fechados, já estou em sítios fechados há muito tempo, não quero, não quero, porque eu tinha 2 trabalhos. Eu trabalhei durante 16 anos no Nike e tinha um part-time, trabalhei no bingo durante muitos anos. Não era fácil. Tu tinhas mesmo que ter uma força de resiliência, percebes, de disciplina, porque no fundo para conseguires aguentar tudo e gerir tudo. E o desporto, no fundo, acaba por ser esse alimento que nos dá vida, que nos dá energia e que nos faz ter uma capacidade para ver as coisas de uma forma diferente. Pronto, então decidi ir para o ginásio e quando decido ir para o ginásio eu tinha que perceber, porque eu sou muito assim, eu quando me coloco numa coisa eu tenho que perceber de que forma é que isso entra na minha vida, em que vai encaixar. Não, não faz sentido. Eu, por exemplo, eu para ir correr tenho que gerir a hora em que vou correr para não prejudicar também o tempo de qualidade com a minha família, para podermos ajustar e estarmos sempre, tentarmos estar bem sempre. Então, quando decidi ir para o ginásio, percebi que o único horário que tinha era às 7 da manhã. E assim foi. Comecei a treinar, também assim um bocadinho com a corrida. Eu olhava para as colegas que já treinavam bem, eu gostava tanto de ser como elas. E depois vinha aqueles sabotadores. Nunca vou conseguir, porque eu não tenho a força. Às vezes a vergonha buzinava sempre no ouvido, de tu queres mais, ai, não vou conseguir, e queria ir para a musculação e também não tinha essa coragem. Mas a verdade é que nós, à medida que nos vamos conhecendo, vamos desmistificando crenças e vamos aceitando o processo, porque às vezes é isso, as pessoas, sinto que hoje em dia as pessoas não aceitam o processo, querem tudo para ontem e desistem muito fácil. E nós temos que perceber que para eu correr esses 21 quilómetros, se calhar tive que treinar durante 5 anos. Não consegues fazer assim logo. Percebes? Até podes conseguir ter essa genética, mas acho que é difícil. Não conheço ninguém que não tenha corrido e que de repente, pronto, fez assim uns quilómetros valentes. Há pessoas que o fazem, atenção. Mas, pronto, acho que há um processo para tudo. Para tu fazeres um treino, para tu aguentares uns quilómetros e seres resiliente e disciplinado. Estou errada? Miguel? Não. E esta parte aqui do desporto e da mentalidade, tu sentiste aqui o desporto a ajudar-te na tua visão que tu tinhas para ti e deste caminho de desenvolvimento pessoal, porque estas duas áreas estão muito interligadas. Sim, foi aquilo que eu te disse. O desporto é fundamental. Tu tens que, eu digo sempre que nós somos corpo, alma e espírito. Então tu tens que ter um corpo forte. E tens um corpo forte, tu tens que treinar, não é? Eu lido com muitas pessoas e converso com muitas pessoas, nomeadamente pessoas que já tiveram em obesidade e que perderam o peso. Eu tenho sempre uma pergunta que eu gosto de fazer a essas pessoas, que é como é que se sentia antes de perder este peso? O que é que via? O que é que... E a pessoa dizia-me, muitas pessoas dizem quase sempre a mesma coisa. Umas era, sabe, eu não me sentia mal, eu gostava exatamente daquilo que via. Só que as pessoas nós somos medidos sempre pela dor, eu digo sempre isto. Então o que é que aconteceu? A pessoa, quando se baixava, não conseguia apertar uns cordões, não conseguia subir umas escadas, não tinha energia.
Depois, pelos filhos. Os filhos não conseguiam brincar com as crianças, não conseguiam pegar, porque começam a perder tudo isso. E quando as pessoas agora, depois de perder o peso, eu digo, e agora como é que sente? Sinto-me outra pessoa, porque já começaram a treinar, porque se sentem com mais energia, e o treino traz tudo, não é só um corpo bonito, isso é uma consequência, traz uma Sim, mente leve, traz-te energia para tu encarares o teu dia. Eu adoro ir treinar de manhã, porque é assim que eu começo o meu dia, com aquela energia. E eu não treino para ter um corpo bonito ou estar ali. Gosto, não vou negar, claro, porque isso é o resultado dos teus treinos. Mas eu treino mesmo para me preparar para o meu dia. Eu lido com pessoas. Nós lidamos com diversas personalidades de pessoas, com diversos problemas que às vezes acontecem. E se tu não tens um corpo forte, se não estás com energia, se não, como é que tu depois vais estar bem? Não estás bem, porque acumulas tudo para ti. Então tu tens que libertar. De que forma? Há muita forma. As pessoas, se o problema é o dinheiro, tens o desporto ao ar livre. O único investimento que tens que fazer no início é comprar uns bons ténis, porque de resto, eu vou-te dizer uma coisa que eu estou mega, mega feliz, eu tenho que partilhar isto. A minha mãezinha tem quase 60 anos. Eu digo quase 60, porque eu sou sincera, eu com datas e com idades, eu peço perdão para mim, a pessoa só tinha aquela idade e não passa. Mas a mãezinha tem quase 60 anos, não sei se é 58, se é 59, por isso tem quase 60, vá. E eu tenho falado com ela e transmitindo um pouquinho daquilo que também eu penso. Quer dizer, é só para os outros e para os nossos. Tu não consegues mudar o mundo se não mudas, não é? A ti mesmo e se não mudas o teu meio. Então, comecei a dizer, oh mãezinha, porquê é que não vais caminhar, fazer isto, fazer aquilo? Então a mãe começou a ir às 5:30 da manhã, já está a acordar e vai fazer as caminhadas dela. E no outro dia chega a casa e diz-me assim, olha, sabes uma coisa? Já consegui correr. Eu disse, ai não, tu estás a gozar. E ela conseguiu correr. Conclusão, ela fez uma distância, não importa se foi muito ou não, pelo que ela me descreveu, eu acho que foi quase 1 quilómetro. Eu disse, eu não acredito, ainda brinquei um bocadinho com a situação e disse, mas como é que tu correste? E ela, que estás a gozar? Eu disse, não, eu estou mega feliz. Porquê? Porque é transformação. Porque já é aquilo que tu transmites ao outro. E então tu transmites o que é isto, que é aquilo que tu sentes. Tu transmites às outras pessoas. E o que é que a pessoa sente? Energia, leveza. Sente-se outra pessoa. Porque depois o desporto também traz-te o quê? A autoestima. E a autoestima não é só a imagem que tu vês refletida no teu espelho. A autoestima é tudo o que está de dentro. Eu digo sempre, o processo é só um. É de dentro para fora, sempre. Então é isso que nós temos que ir treinando e trabalhando e ajudando as pessoas, que há tanta gente que precisa da nossa ajuda, que precisa da nossa mão e está sempre ao alcance. É e isso. eu acho que o desporto nos permite, ponto número um, não é? Porque as palavras têm um impacto, mas o nosso exemplo uh, é o melhor, porque nós acabamos por ser portadores do que nós dizemos, não é só palavras todos os dias, não é? Ao longo do ano, tu acordas cedo, fazes as coisas e aquela visão que tu vês de ti, estavas a dizer, não é? Ter o corpo, mas o corpo é uma consequência, não é? E nós temos esta energia e esta influência e este, não é? Mais paciência, somos no fundo a nossa melhor versão. E as pessoas ficam um bocado contagiadas com esta energia, com o bichinho. É. E nós temos que, eu vou dizer isto foi um processo. O desenvolvimento pessoal, eu digo sempre que é um músculo que tem que ser treinado, e é um músculo para a vida, porque no fundo é um caminho que tu percorres diariamente. Mas a verdade é essa. Quando tu estás, as pessoas vivem de ser e não de parecer, tudo acontece. Porque tu depois és o quê? Tu és aquela pessoa, olha, eu vou dizer assim coisas que as pessoas vão dizendo. Tu entras quando tu dás o teu bom dia, a tua energia, a tua alegria, que transmite à outra pessoa a tua vontade, e vamos fazer, e as pessoas fazem. Eu organizei um evento e foi super interessante porque nesse evento tu tinhas tudo. Tu tens o desporto, tens a meditação, tens o convívio, tens o desafio, e foi isso que aconteceu. As pessoas foram para o meio da natureza, és transformada, porque no fundo a Vânia também, eu digo sempre que eu também sou um bocadinho
maluquinha, mas eu gosto que as pessoas sejam elas próprias. Eu quero trazer às pessoas essa essência que está dentro delas, porque no fundo é isso que nós temos que ser. Nós não temos que viver só para agradar aos outros, e nós deixamos de existir? Então não, nós temos que ser nós próprios, sermos genuínos, sermos espontâneos e vamos agrupar as pessoas que se identificam com aquilo que nós somos. Não é com aquilo que nós temos, é com quem nós somos de verdade. Somos energia, somos alegria, somos leveza, somos a pessoa que tanto dá uma gargalhada, como também aquela pessoa que transmite o seu sentimento e que também chora. Porque no fundo é isso que nós temos que ser. E nesse passeio foi super giro, porque foi transformador. Foi colocar as pessoas num desafio para elas poderem trazerem o melhor delas cá para fora, foi poderem caminhar. Lembro-me perfeitamente, estava um senhor connosco, ele olhou para aquela escadaria e disse, eu não consigo. Eu disse, consegue, consegue porque eu vou-lhe dar a mão e nós vamos conseguir. Eu disse, não olhe só para o topo, vá caminhando. E o que é que vai acontecendo? Ele vai caminhando porque vem uma pessoa, o abraça e conversa, vem outra e fala, uma senhora disse, eu tenho problemas, não sei do que, eu disse, aqui não tem problemas nenhuns. Aqui estamos todos para o mesmo. E sabes o que é lindo? É depois as pessoas, consegui, a satisfação das pessoas de conseguir, isso é que é motivação. Motivação vem no caminho da disciplina, da resiliência, e tu encontras isso no teu caminho, com os teus resultados, e ver isso nas pessoas, não sei te explicar, isso para mim enche-me o coração, é gratificante. Pronto, é isso. E tu o que tocaste, não é? No fundo, isso não tem preço, porque esta parte, não é? No fundo, é muito isto que o coaching fala, não é? Que é desafiar, é acompanhar, é motivar, é desafiar, mas está tudo aqui interligado, que é a pessoa desfocar nos problemas e focados aqui na solução e na comunidade a ajudar-te. É isso mesmo. E tu falaste-me aqui que foi um marco muito importante para ti, que foi a maternidade e aqui, que muda aqui o chip. Queres falar sobre isso? Sim, aí é onde tudo começa e é onde a magia começa. E olha, a falar nisso, o meu filhinho está cá. Ele está aqui, que ele não larga. Diz olá ao Miguel. Olá. A minha primeira transformação, a minha decisão começa com o Tomásinho. Ele, no fundo, foi o fruto, foi o principal motivo para todo este caminho e para a minha principal transformação. Porquê? Porque quando o Tomás nasce, vamos fazendo coisas e vamos andando, pensando sempre que, eu digo sempre, nenhum pai nem nenhuma mãe vem com um manual de instrução, nós vamos sempre na tentativa e erro, tentando passar e transmitir aquilo que nos foi incutido a nós, os nossos valores enquanto criança, enquanto família e tudo. E então, pronto, quando o meu Tomazinho vai nascendo, ele era uma criança rebelde. Eu e o Pedro, nós íamos a um parque com ele, nós íamos a medo, com o coração nas mãos, porque o Tomazinho tinha assim um comportamento, e ele puxava os cabelos, ele era assim, e nós ficávamos tristes. Porquê? Porque tínhamos medo da rejeição, do julgamento das pessoas, mas isso eu já quero falar aqui mais à frente. Fomos uma vez a uma festa de aniversário, e acho que foi um bocadinho a gota d'água, o Tomazinho vai, chega aniversariante, puxa-lhe os cabelos, vira tudo, e eu sentia reprovação, não é? Das pessoas à volta, e eu vim-me embora, e eu disse, vou embora, fica, eu disse, não, eu não consigo estar aqui. Chorei tanto, 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 na altura liguei para a Ana do Tomás, para conversar com ela, para partilhar um bocadinho disto que estava a acontecer, e eu chorei mesmo muito, muito, muito. E foi aí que eu percebi, eu precisava fazer alguma coisa, que isto não podia continuar desta forma, e eu sempre disse ao Pedro, porque o problema era eu, no fundo nós. Ele, não, não é. Pronto, conclusão, foi aí que eu mergulhei no meu desenvolvimento pessoal. Há uma primeira emoção que acontece, eu fui sempre atrás, eu contei no início que eu tinha 2 trabalhos, eu fui sempre escrava desses 2 trabalhos, durante 16 anos eles estavam sempre a par um com o outro. E era mesmo muito difícil, só para vos contextualizar aqui um bocadinho, eu tinha um trabalho, tinha que ser mesmo muito resiliente para ter esta força e aguentar, porque eu saía de um trabalho, ia para outro trabalho, deitava-me tarde, de manhã acordava, parecia que tinha agulhas a espetarem-me nos olhos, os meus braços doíam, e foi assim durante muitos anos.
porque no fundo, quando nós também queremos conquistar a nossa liberdade financeira, também passamos por alguns sacrifícios, para o qual eu, perdão, me orgulho muito hoje, porque no fundo foram experiências maravilhosas que me deram força, me deram coragem, deram disciplina e um grande treinamento e ensinamento. Ok, quando eu entro no desenvolvimento pessoal, foi sempre atrás de um sucesso. Eu achava sucesso, pensava sempre sucesso profissional, para poder largar estes trabalhos e ir atrás desse tal sucesso, não é? E o que é que acontece? Eu entro numa imersão que dou de caras com a minha realidade. Eu disse, epá, eu não vim aqui para isto não estava nos planos, que é o quê? É a tua verdadeira identidade. E ali eu larguei tudo, e eu disse, meu Deus, chorei tanto, tanto, foi tão libertador, porque ali tu tens a tua primeira realidade. Tu estás, é como se estivesse a olhar ao espelho e dizes, epá, eu sou esta pessoa por causa disto, disto, disto e disto. Que nós não, eu falo por mim, eu não tinha essa consciência, nem sabia. Pronto, cheguei a casa, a primeira coisa que faço, pedi perdão ao Pedro e ao Tomás. Foi logo a minha primeira mudança que houve. Tive esse, esse insight, cheguei a casa, isso aconteceu. Pronto. Depois de passar esse evento, fiquei aliviada, fiquei bem, olha, sei lá, sentia-me assim um pavão, mas disse, passado 2 ou 3 meses, eu disse, ainda preciso fazer mais qualquer coisa, porque depois lá está, já está o bichinho, já estás com a sede de quereres mais. Então, pronto, decidi, eu disse, tenho que fazer aqui qualquer coisa. E então embarco no desenvolvimento pessoal e começo a perceber que era portadora das 5 feridas. Eu disse, sei lá. Então foi começando a sarar e a curar estas feridas e, no fundo, todo o nosso processo vai acontecendo aí. Só que a principal mudança acontece quando eu conheço Jesus e ele entra na minha vida. Então, isso é que foi a transformação. Porque quando eu recebo Jesus na minha vida, ele sarou-me as minhas feridas, ele perdoou os meus pecados, ele abraçou-me e tudo muda na minha vida, porque eu era uma nova pessoa e eu decidi mudar, decidi abraçar e quando aceito Jesus, os milagres começaram a acontecer. Porque o problema, como eu disse, o problema não era o meu filho, o problema era eu. Porque nós temos um vício muito grande de colocar a culpa nos outros. Porque o problema é o trabalho, o problema é o teu chefe, o problema é o teu marido, o problema é a tua casa, o problema é isto. Difícil é tu olhares para dentro e dizer assim, o problema está em mim e a mudança tem que nascer dentro de mim. E quando tu decides isso, tudo muda. E foi isso que aconteceu. E depois começou, pronto, é um processo, porque quando tu conheces Jesus na tua vida, tu vives corpo, alma e espírito, eu digo sempre que depois no fundo é um treinamento, porquê? Porque vou tendo sempre consciência, largas o caminho mau e queres ir para um caminho bom. E esse caminho bom exige muito foco, muita disciplina. Porque no fundo é difícil tu andares na luz, porque na escuridão anda todo mundo. Andar na luz é ter a coragem, sabes? É tu poder ser tu própria e, no fundo, nós temos medo é disso. Acho que temos medo de estar na luz. E quando tu pegas, não é, aqui nesta parte, não é? É muito aqui focado, não é? Aqui nos valores, nos princípios e nestes princípios milenares que muita gente, não é? Vive a vida. Sim, imagina. A partir do momento que eu aceitei Jesus na minha vida, foi de forma. Tudo mudou de forma consciente, foi mudando. Vou-te dar um simples exemplo. Por exemplo, o dizer as asneiras, o julgares as outras pessoas. Agora, é um trabalho que tu tens que ter, mas eu vou-te dizer isto, Miguel, e digo-te isto de verdade. Não há caminho melhor do que este. Tu, no fundo, caminhas como? Em primeiro lugar, nós precisamos dele na nossa vida. Só ele é que te consegue salvar e libertar. Isso é certo. E aqui não se trata só de religiosidade, não é nada disso. Fala-se de uma força maior, espiritualidade, o que está dentro de nós. E então é tu poderes caminhar sendo uma boa pessoa, podendo deixar a tua semente, a tua marca, a tua luz na vida. É aquilo que eu te disse. Eu agora, o que é que eu fiz? Comecei, olhei para a minha mãe e disse,
Por que é que a gente quer mudar tantas pessoas no mundo exterior e não consegue mudar o nosso ambiente? Com coisas boas, dando bons exemplos. Porque no fundo está tudo escrito. A forma como nós guiamos, olha, vou dizer uma coisa. E tudo começou, eu comecei todos os dias, a partilho agora com muita frequência, porque sinto que cada vez mais as pessoas precisam e necessitam, e tenho mandado muitas mensagens a agradecer às vezes a palavra, porque as pessoas sentem mesmo essa necessidade. E vou-te dizer isto, foi o meu alimento durante muitos dias, e é o meu alimento sempre, mas foi a minha salvação durante muitos dias. Porquê? Tu diariamente lidas, tu vais para o trabalho, lidas com diferentes personalidades. Se tu não estás forte e firme, tu cais. Então, muitas vezes eu agarrei-me à palavra e ela era o meu alimento e a minha força para poderes encarar. Quantas vezes alguém surge na tua vida e tu dás a mão e dás a tua palavra, que é o teu alimento. Então, no fundo, nós nascemos, estamos aqui para poder ajudar o próximo. E também precisamos ser ajudados, é como te digo. Eu estou num processo que preciso, não é? De construção, então nós estamos ali diariamente. E às vezes sinto que preciso ainda de mais tempo e de mais dedicação. Mas a verdade é essa, é termos consciência e caminharmos para o caminho da perfeição. Agora, é difícil num mundo onde tudo anda às escuras. E tu decides ser diferente. Aí é difícil, porque o pecado está sempre à tua frente. E tu tens que, eu não vou dizer resistir, porque no fundo já passa ao lado, só que quando decides ir para um caminho novo, também tens que ter essa noção que há coisas que já não fazem mais parte da tua vida e tens essa força, que eu digo, é o domínio próprio, de se libertares daquilo que já não faz a diferença para ti, que já tens que largar. E eu recentemente senti isto, que eu percebi que eu tenho esta dificuldade em conseguir muitas vezes fazer uma escolha. E nós na nossa vida temos que aprender a fazer escolhas e decisões. E é isso. E agora tu tocaste aqui num ponto, não é? Que é a clareza, não é? Do sim e do não. Porque aquela zona do meio cinzenta, que é o meio termo, que tu não queres, mas cedes, não é? E se não tiveres muita convicta do que tu és e dos teus valores, acabas por ir para gastas o teu tempo, gastas a tua energia e fazes coisas que não te representam. Claro. Se tu, olha, isso é a palavra que mais tem entrado no meu ouvido e a verdade é esta. Se nós não temos clareza, se tu não sabes qual é o caminho que tu queres ir, qualquer caminho serve. Então é como se estivesses numa rotunda, estás ali às voltas e qual é o caminho? Então nós temos que ter clareza. Temos que perceber exatamente qual é o caminho que nós queremos seguir. O que é que nós queremos? Porque senão não faz sentido. Se não estás ali, acordas, andas em modo piloto automático, levas a vida que tens que levar e está tudo certo. Então é importante nós percebermos, olha, que só agora eu estou a começar a perceber qual é o meu propósito de vida. Percebes? Só agora é que está a ficar claro exatamente aquilo que é a minha missão. Percebes? E por muito que dou, porque às vezes nós fugimos da verdade, porque é mais fácil. Eu já estou, não, eu não quero isso, eu não quero isso. Oh, pai, porquê é que estás-me a dar isto para as mãos e eu não quero? Porque nós fugimos dessa verdade. Só que ela vai de frente, é esta a tua verdade, é este o teu caminho, este é o teu propósito. Então, trabalha, trabalha, trabalha para conseguires alcançar. E se nós não temos bem claro, olha, ultimamente eu faço muitas rodas da vida, para fazer um balanço exatamente de que áreas da nossa vida, porque hoje, imagina, há uma área que pode estar muito boa e daqui a um mês, se calhar, essa área já não está assim tão boa. Então, também perceber exatamente para onde é que eu quero ir. E às vezes, isto não está nada bem, porque é que eu estou? Então, porquê? Talvez seja o meu emocional que não esteja tão bem. Então, é aqui que eu tenho que trabalhar. É este músculo que precisa ser treinado. Percebes? Para ganhar força, para ganhar alicerces, para ter consciência daquilo que é preciso ser feito. Então, acho que é um bocadinho assim que eu tenho estado, sabes? À volta de muitos papéis, de muitos desenhos e de muitas coisas. E tu Não é estavas fácil. a falar, sim, é o caminho este caminho, eu tenho uma mentora minha que diz que não é fácil, que se pudesse carregava num botão e voltava, não há volta a dar. Quando tens tomada de consciência, não há como voltar. E qual é que é o teu propósito? Estavas a dizer, eu fiquei curioso. É assim.
há coisas que eu vou dizer-te assim, vai ficar para o próximo episódio, porque imagina, ele está a ficar claro, eu estou a criar aqui um método, mas ainda não quero muito falar sobre isso. Em breve vou partilhar. Ele está a ser desenhado, está a ser desenvolvido, mas ainda é algo que eu não quero falar para já. Mas posso-te dizer que é algo transformador, que é algo que vai mudar, é algo que vai trazer vida, vai trazer amor, vai trazer esperança. É um coração. Só te posso dizer que é um coração. Imagina o quartzo rosa e é assim que vai ser definido. Mas ainda não posso falar já sobre isso. Ahm, e a nível de, imagina, lições de vida ou conselhos que impactaram a tua vida, que tu tiveste aqueles insights, tomadas de consciência que tu gostavas de partilhar com as pessoas? Olha, tive hoje um e vou já partilhar esse. Estava a treinar e não estava a conseguir fazer um exercício e até disse à professora que não estava a conseguir fazer e ela disse-me assim, mas então tens o abdominal tão definido e não consegues. Eu disse, não consigo mesmo. Ela, então tens que treinar a força. E aquilo entrou tanto no meu ouvido, mas não foi, eu não levei aquilo para o ginásio, sabes? Não levei aquilo para o meu treino. Eu levei aquilo para tudo na nossa vida, que é, quantos de nós têm um plano, muitas vezes em cima da mesa, ou têm uma estrutura, e depois não conseguem um resultado. De quê? Porque não têm força. Então é preciso, o músculo está ali, então tens que definir esse músculo, então tens que trabalhar o quê? Força. Para conseguires que ele fique firme. E assim tem que ser a nossa vida. Se nós não trabalharmos esse músculo que tanto queremos, cada um é que sabe qual é a área da sua vida que precisa, nós não conseguimos crescer, não conseguimos avançar. Então, enquanto o músculo não estiver fortalecido, tu não avanças. Então precisas de ganhar essa força. Isto foi um insight que hoje entrou no meu coração, porque às vezes eu sou muito assim, eu já te disse isto no início e digo isto, eu sou muito eu recebo as mensagens e sou transformada por elas, porque não ignoro, sabes? Vou ouvindo e vou crescendo com elas, e isso vai entrando. Depois, lembrar-me assim de mais alguma coisa, não sei, está-me assim a escapar, mas isto vai lá. Foi isso, foi também o meu filho, foi o principal motivo que me fez mudar, perceber que muitas vezes nós achamos que o problema está nos outros e não está, o problema está em nós, então tomar consciência que nós precisamos fazer algo por nós. Isso também é o que eu digo às pessoas e acho que é o que eu posso dizer aqui. Não procurem a mudança nas outras pessoas, a mudança está em vocês. Então decidam vocês mudar e tudo muda à vossa volta. Ninguém muda ninguém, a não ser a ti mesmo. Então, se tu queres resultados na tua família, no teu trabalho, na tua vida, muda tu. Quantos de nós usaste desculpas para tudo? Para tudo. Eu vou dar um exemplo que é comum e que existe e que ainda continua a existir. Quantas pessoas vivem num relacionamento e anulam-se, não treinam, não cuidam de si próprias, não fazem nada, nada. São dependentes de outra pessoa e não é porque a outra pessoa diga que quer estar ali contigo, que tu tens que estar ali com ela. Porque tu te encaixas nesses horários dessas pessoas e anulas-te. E depois as pessoas separam-se. Ei, fulano separou-se, olha, já perdeu não sei quanto peso, olha, agora arranjas, agora faz isto. E a minha pergunta para vocês também que me estão a ouvir é: o que é que vos impede de fazer isso num relacionamento? O que é que impede num relacionamento ser saudável? A pessoa se cuidar. Que não podes estar com o teu marido, com a tua esposa, com o teu namorado, com a tua família e teres a autonomia, a decisão de dizer assim, eu quero cuidar de mim, eu vou cuidar de mim. Amor, hoje vou jantar com as minhas amigas, está tudo certo. Querido, hoje vou treinar.
Temos que explicar, temos que dialogar. Olha, eu vou-te dar este exemplo, eu dialogo muito com o meu filho, eu explico-lhe as coisas. Eu vou falando com ele, olha, ainda há pouco tempo ele também me deu uma lição, que também digo esta aqui para as pessoas. Eu estava a conversar com ele e a dada altura digo, oh, filha, mãe tem vontade, às vezes, de desistir. Porquê? Porque é tanta coisa, nós temos que gerir horários, temos que gerir os nossos trabalhos, a nossa casa, a nossa família, gerir o nosso tempo. E diz-me assim o meu filho, mamã, Jesus quando estava na cruz também desistiu? Eu disse, epá, porque a lição tanto pode vir de uma pessoa de 80 anos como de uma criança. Então não desvalorizem. E a verdade é essa. Nós hoje em dia assistimos fácil de tudo. No relacionamento é igual. Ai, não dá, estou farto de aturar. Oh, não me compreendo nisto e aquilo. E tu compreendes. Tens a capacidade de compreender a pessoa que chega à casa do trabalho, que talvez tenha tido um dia mau e que se calhar está a descontar em ti porque não conseguiu descontar no trabalho. Tens a capacidade de ter compaixão por essa pessoa. Tens a capacidade de saber perdoar, e saber perdoar não é porque aquela pessoa me fez mal, saber perdoar é tu te libertares dessa dor. Pá, se calhar o marido hoje até estava assim, está tudo certo. Hoje em dia as pessoas não têm essa capacidade, é difícil ter esse domínio, essa percepção. E esses são os principais valores que nós temos que ter. Saber perdoar, saber agradecer. E eu entro na igreja, eu vou para adorar, eu vou para agradecer, agradecer ao meu pai pelas bênçãos todas que ele me faz. E outras vezes baixo-me, choro e desabafo com ele todos os meus problemas. Nós temos de ter esta capacidade. Esta semana também tive uma situação que aconteceu e que me tirou o chão com o meu filho. Porquê? Porque atrasei-me, geri mal o tempo e tive uma consequência que me deixou em baixo. Mas sabem uma coisa? Eu aprendi com o erro, eu não rejeitei, eu aprendi com o erro, porque é na dor que nós somos transformados e perceber o que é que isto nos quer trazer para a nossa vida, perceber, nos situar, para a gente se sentir, pá, é isto que é preciso ser feito. E a minha pergunta também é esta: quantas pessoas param para refletir o estado em que está a vida, a vossa vida? Fazer uma introspeção do que é preciso mudar, uma introspeção de o que é que eu estou a fazer, o que é que eu preciso de fazer. E isto, às vezes nós temos que saber gerir estas emoções, saber gerir os nossos pensamentos, que às vezes só vêm para roubar, para matar e para destruir, porque eles estão ali. Então tu tens a capacidade de, isto não me pertence, liberta, respira fundo e deixa sair. Porque nós temos medo, e acho que este é o maior medo do ser humano, é o medo de julgamento das outras pessoas. Então nós muitas vezes, e esse também foi o que me fez mudar. Porquê? Por causa do meu filho. Eu tinha medo, tinha vergonha do julgamento, que eu queria o padrão perfeito, o padrão da sociedade. O meu filho tem que ser perfeito, o meu filho não se pode portar mal, o meu filho tem que ser assim, porque não é uma criança, não tem uma liberdade. Mas eu tinha medo do julgamento das outras pessoas. Ai, o que é que as pessoas vão pensar? As pessoas vão dizer isto, porque assim, porque assado. E aquilo começou ali a fazer uma confusão. Hoje agradeço exatamente aquele comportamento do meu filho. Hoje agradeço exatamente ter tido 2 trabalhos. Hoje agradeço todos os problemas que entraram na minha vida, que me fizeram crescer e me fizeram trazer aqui, agora. É isso. E, e isso é engraçado, que é o poder de tu ver as coisas com o tempo, que eram bênçãos, não é? Só que na altura nós não temos este espaço e esta maturidade, não é? E é bonito também sentir esta a gratidão, não é? Que destas lições e as pessoas que vão passar na nossa vida vão nos ensinando, não é? Peça a peça. É isso mesmo. Acho que no fundo nós temos que caminhar, eu digo sempre, isto será sempre. Nós temos 2 caminhos e cada um sabe. Temos 2 lados. Cada um sabe qual é o lado que quer olhar. Para o lado sombra ou para o lado luz. Já ouviste falar da história dos 2 lobos, não é? Então, eles gritam dentro de nós. Agora, tu é que sabes qual é o que queres alimentar mais. Se o teu lobo da sombra ou o teu lobo da luz. Que eu digo sempre que é a guerra entre o leão e o cão. Quem é que vai vencer a guerra? O que tu alimentares mais. Então, se o leão é a tua carne, se o leão é o teu espírito e o cão é a tua carne, quem é que vence a luta? Será o leão? Não. Vai vencer aquele que tu alimentares mais. E qual é que as pessoas alimentam mais? Carne.
É isso que as pessoas alimentam na vida. E eu também, só que é um treino. E o treino é este, é ir à perfeição. Então eu quero perceber o que é que eu quero alimentar mais. E é isto que nós fazemos diariamente, é nos alimentarmos de coisas que nos façam crescer quanto pessoas. E podermos levar a nossa mensagem a mais pessoas também. Precisam. E tu agora tocaste aqui neste ponto que eu costumo dizer, há uma analogia que dizem que nós somos baterias uns dos outros, não é? Nós temos a capacidade ou de carregar os outros, inspirar, ou sugar completamente. E eu acho que é o que tu dizes, que sejamos luz, não é? No meio de tudo, porque para a escuridão já há muita, para a crítica já há muita. Portanto, e não perder a tua essência, no fundo, o que te torna único. É isso mesmo. É que a luz muitas vezes traz-nos aflições, mas é nesse caminho que nós queremos andar, queremos seguir, queremos caminhar. Sabemos que é o caminho da paz, é o caminho do amor, sabes? Não quer dizer que as pessoas pensem, mas que tu agora não tens problemas. Ai, se tenho. Se não choras, chorem muito. Só que sabem, o meu coração está preenchido de amor. Então, não sou diferente das outras pessoas. Eu tenho sentimentos e tenho emoções. Só que eu sei como as alimento. Eu sei como as domino. Então, elas vêm, eu permito-me sentir, mas também permito-me libertar. Porque já vou sabendo ter consciência das coisas e então como é que eu vou caminhar, como é que eu vou seguindo para a frente. E já sei também qual é o antídoto para essas dores, não é? Então é isso, vamos indo e vamos caminhando. Porquê? Porque é o caminho do desenvolvimento pessoal que te leva aí. Não é fácil. Porque se para nós é difícil que andamos neste caminho, imagina para quem não anda. Sim. Que as pessoas não têm esta noção. Então, se para nós às vezes é difícil, imagina para quem não conhece. É muito mais difícil. Muito mesmo, muito mesmo. E eu vejo cada vez mais as pessoas precisam e muito, e muito. E que mensagem final aqui, respeitando o teu tempo? Mais para a frente terás aqui o convite para um segundo episódio, quando quiseres, és sempre bem-vinda. Que mensagem final gostavas de deixar às pessoas? Vou deixar esta mensagem que acende no meu coração e que é uma mensagem que nós devemos praticar diariamente. Primeiro, é uma mensagem de amor. O amor vence sempre tudo. Portanto, escolhe sempre o caminho do amor. E dizes-me, mas como é que eu escolho este caminho do amor? Praticando a gratidão diariamente. Se tu fizeres um exercício diário de acordares e poderes ver as bênçãos que já tens na tua vida, teres uma família, teres uma casa, poderes respirar, poderes sentir cada parte do teu corpo, então isso é maravilhoso. Então temos muitos motivos para agradecer. E sempre que a nossa tendência for reclamar, olha sempre para o teu coração e agradece. Agradece por tudo aquilo que tu és, por aquilo que tu tens, porque o melhor que nós temos está sempre dentro de nós. Eu digo sempre que nós somos um coração. Do nosso lado esquerdo nós temos a gratidão, temos o perdão e no centro nós temos o amor. Então escolhe viver em amor. E depois há aquela mensagem que vai de encontro a tudo aquilo que nós falamos hoje, é exercita o teu corpo, faz com que ele ganhe vida e tudo vai ter uma consequência. E será sempre, podes confiar e acreditar que é uma consequência boa. Por isso, agradece, perdoa e recebe o amor, faz algo por ti, não te anules, porque no fundo é isto. Se nós acreditarmos verdadeiramente em nós, no que está dentro de nós, tudo acontece. Posso-vos garantir, de fonte segura, e se vocês me conhecem, sabem que o melhor está mesmo dentro de nós. Isso aconteceu comigo e eu sei que também pode acontecer com qualquer um de vocês que está desse lado. É isso. Um beijinho no vosso coração. Vânia, queria-te agradecer pelo por teres aceito vir ao podcast e desejar-te muito, muito sucesso e espero que continues neste caminho e a partilhar esta mensagem com muitas pessoas e fazer essa tua jornada. Eu é que agradeço. Foi uma honra poder estar aqui contigo e é assim, ou me metes o turbo ou está sempre a falar. E eu agradeço do fundo do meu coração mesmo. Muito, muito obrigada. E espero lá em casa também, a quem nos está a ouvir, que receba esta mensagem do fundo do coração. Um beijinho. Obrigado.